Muito bem, um abraço a todos, muito obrigado. Você que está sempre nos acompanhando aqui pelo Instagram e também pelo canal no YouTube, acesse lá, Aldoir Santos. Se inscreva, notifique, faça lá a sua assinatura nas notificações, né? Acesse o sininho lá para receber todas as notificações. E também você pode, por lá, curtir os nossos vídeos, que estão também à disposição lá no canal no YouTube. Um abraço a todos, nós já estamos chegando para falar hoje da live desta sexta-feira. Normalmente as lives são nas quintas-feiras, né? Mas esta semana, excepcionalmente, a gente vai bater um papo agora, neste horário, por causa da agenda do professor Júlio Barcelos, professor Dr. Júlio Barcelos. Nós vamos falar aí sobre os leilões virtuais de bovinos, o que vem por aí. Vamos fazer uma análise dos cenários e com a pandemia cresceu e muito, né, os leilões virtuais. Foram 17 remates entre os dias 16 e 31 de maio, aqui no Rio Grande do Sul. Mais de 7.188 animais comercializados. R$ 1.237 foi o preço máximo que tivemos desses animais. Cenário que nós vamos discutir a partir de agora. Seja bem-vindo. Estamos numa noite fria aqui na região de cima da serra. Estamos com, deixa eu ver agora, 4 graus, mas a sensação está de 1 grau já neste momento. Bem tradicional, típico do inverno. Professor Júlio, tudo bem? Aí tá frio também ou não? Frio faz em tudo que é lugar, e aqui também. Então, boa noite aos internautas e aqueles que estão, os teus seguidores. Frio também na capital dos gaúchos. Muito bem, aqui estamos com 4 e 5 graus. Normal para essa época do mês de julho, né? Não é diferente isso. Bom, professor Júlio, o senhor fundou o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, NESPRO, que é ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes da gente falar daqui a pouco sobre os cenários e também sobre os leilões virtuais, para quem está chegando, vamos aguardar o pessoal chegar aí. Boa noite ao Clayton, que trabalha junto aqui com o pessoal até do Juntos para Competir aqui também na região. O NESPRO, professor Júlio, o que é esse núcleo, né? Como é que está atuando o NESPRO? Bem, ele é um grupo de pesquisa que está situado dentro do Departamento de Zootecnia, que é um dos departamentos que constitui a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós atuamos em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é pesquisar assuntos de interesse da cadeia produtiva da carne, ponta a ponta, desde o consumidor final até o produtor dentro da porteira. Fazemos pesquisa. Nós trabalhamos com a formação de recursos humanos, na parte de ensino, principalmente abrigando alunos de mestrado e doutorado que recebem o treinamento no NESPRO. E depois nós trabalhamos na parte de extensão, treinamento de recursos humanos, capatazes rurais, desenvolvemos trabalhos junto aos produtores e prestamos uma série de serviços como um exemplo são os índices NESPRO, que é um monitoramento de preços da carne e do boi gordo e das categorias de gado magro no Rio Grande do Sul, disponibilizando isso semanalmente para a sociedade de uma maneira geral. E sempre estamos estudando a problemática. Agora acabei de sair de uma reunião da Comissão de Pecuária de Corte da Farsul, onde nós estamos contribuindo nas discussões de uma instrução normativa que vai estabelecer as regras de classificação de carcaças, trazendo um pouco mais de transparência nos frigoríficos, principalmente para aqueles produtores que vendem o seu gado a rendimento. Então, isso é um exemplo de ação do NESPRO na parte produtiva. A pesquisa que nós fazemos, ela sempre está ligada com a problemática do campo. Essa é a nossa preocupação. Uhum. Sobre essa questão da classificação das carcaças, eu lembro que os produtores estão questionando, né, reclamando que não há uma classificação
equânime, que daqui a pouco ó, há um desconto muito grande também de alguns e de outros, enfim, não tem uma... Então hoje não tem um padrão. Não, existe uma instrução normativa de 2004 que estabeleceu os critérios de classificação de carcaças. Infelizmente, por uma série de problemas, os frigoríficos não adotaram esses critérios. Qual é a importância de ter um critério de classificação de carcaças? É que um boi, quando é vendido para o abate, o preço definido pelo frigorífico e aceito pelo produtor, ele terminou nessa negociação. Agora, não pode um boi num frigorífico ter um peso de carcaça e no outro frigorífico o mesmo boi ter outro peso. Mas por que isso existe? Porque o momento da pesagem em cada frigorífico, a famosa toalete de cada frigorífico, segue critérios que o frigorífico considera os mais apropriados. Ou seja, até hoje não se segue uma regra orientada pelo Ministério da Agricultura para que todos utilizem o mesmo critério. Bom, quanto o frigorífico vai pagar por uma carcaça? Bom, aí é uma questão de negociação. Cada frigorífico cria a sua tabela. Então, o que está sendo discutido agora, que estamos discutindo, é uma proposta do Ministério da Agricultura, uma instrução normativa chamada Classe BOV, onde a Confederação Nacional da Agricultura está discutindo com todas as suas federações e a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul constitui uma comissão, na qual nós fazemos parte, para fundamentar tudo aquilo que pode vir em benefício do produtor. Este é o objetivo. E evitar que uma norma, uma vez implantada, também possa criar algum desvio de maneira a prejudicar o segmento dentro da porteira. Perfeito. Nós estamos conversando com o professor Dr. Júlio Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador aí do NESPRO, que é o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva aqui no Rio Grande do Sul. O professor Júlio Barcelos nos dá o prazer da sua companhia nesta noite aqui pelo Instagram, e esse material vai ser também daqui a pouco disponibilizado lá no canal no YouTube, o canal Aldoir Santos. Você vai lá e pode assinar. Quem não assinou ainda pode ir lá, que vai estar lá também disponível depois este material, esse conteúdo todo. Bom, professor Júlio, antes da gente entrar especificamente nos leilões virtuais, que é a grande questão do momento, estava olhando até os números aqui, antes disso, antes da gente abrir um pouco mais sobre leilões, já tem até algumas perguntas que vieram aqui dos produtores, antes disso, qual que é o cenário hoje da pecuária neste momento no Rio Grande do Sul, nesse praticamente agora início de inverno, porque o inverno está efetivamente começando agora ainda? O cenário ele é muito bom, né? O Rio Grande do Sul sempre teve uma característica muito interessante nos últimos anos. Tranquilo, vamos ver se o professor consegue retomar o contato. Nós estamos conversando com o professor Júlio Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá do Núcleo de Estudos e Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, né? Que é o NESPRO. E a questão da bovinicultura de corte, especialmente dos... Congelou aí o professor, vamos ver se ele saiu, vamos ver se ele vai retornar de novo, aí ele vai voltar, né? Para que a gente possa conversar com o professor Júlio. Pessoal que está chegando aí, fique em instantes. Nós estávamos conversando com o professor Júlio Barcelos. Tivemos uma pequena queda aí na internet, mas eu acho que já está restabelecido o contato lá com o professor Júlio Barcelos. Está aguardando ele para que ele volte a falar conosco em seguidinha. Agora já sim. Estou aqui de novo. Então, como eu estava comentando, eu não sei o que aconteceu, que caiu todo o sistema. Bem, o cenário para a pecuária de corte no Rio Grande do Sul ele é muito bom. Primeiro, nós temos uma disputa pelo boi. Tem muitos frigoríficos abatendo. Não há monopólio, não há concentração de abate. Então, há disputa da matéria-prima. Isso é a primeira característica que nós desejamos para vender qualquer coisa, que muitos queiram comprar. Segundo lugar, toda carne produzida no Rio Grande do Sul, ela é consumida. Ou seja, o gaúcho consome toda a carne que produz. E falta, inclusive, falta costela. E, inclusive, ele traz de outros estados. Com isso eu quero dizer que a nossa exportação é muito baixa ainda. E mesmo assim os preços hoje estão muito semelhantes aos patamares
do Brasil Central, onde estão os grandes frigoríficos exportadores. Bom, então o cenário é positivo. Nós tivemos uma entre-safra antecipada. Ou seja, nos últimos 15 dias, o boi saiu de R$ 7,00 e alguma coisa para 8. Sexta-feira eu já tinha notícias que o boi já estava a R$ 8,00. Ou seja, nós antecipamos a entre-safra, obviamente em virtude da seca, e agora nós já estamos no início de julho com preços relativamente altos. E o que se espera e que é importante para o produtor? Uma manutenção desses preços em patamares mais estáveis. Ou seja, vocês vão perguntar, mas então o boi vai seguir subindo, vai a R$ 9,00? Não, não é isso. Porque tem uma outra ponta que nós temos que considerar, que se chama consumidor. Aqueles que assistiram a Band News há 20 minutos atrás devem ter visto. Eu dei uma entrevista faz 20 minutos, nem tive a oportunidade de vê-la ainda, comentando sobre o preço da carne no Rio Grande do Sul para o consumidor. Então nós temos alguém que paga essa conta, que é o consumidor. Então nós teremos preços em torno aí desses R$ 8,00, talvez chegue a R$ 8,50, estáveis. E estáveis por quanto tempo? Julho, agosto e talvez até o início de setembro. Ou seja, teremos uma entre-safra mais longa, sem aqueles picos de preços que não são interessantes para ninguém. Um pico de preço durante 10 dias beneficia uma minoria. É melhor que nós tenhamos 2, 3 meses com um preço equilibrado, razoável, porque isso permite que a maioria daqueles produtores que investiram em pastagens ou em confinamento, semi-confinamento, se apropriem de um resultado mais favorável e sigam investindo nas melhorias da pecuária. Bom, e para os últimos 3 meses, certamente nós não teremos o que aconteceu ano passado. No ano passado nós tínhamos um boi a 5 e pouco e fechou a R$ 7,00 em 40 dias. Mas nós teremos uma recuperação dos preços em novembro e dezembro muito semelhantes ao que nós temos agora na entre-safra. Então é bom, a perspectiva é boa. Legal. Esse cenário, professor, é muito motivado, então, pela oferta e procura nesse momento, e a seca também interferiu alguma coisa? Quais são os fatores que levaram a esse cenário positivo comparado com o ano passado? Olha, enquanto o Congresso Nacional não revogar a lei da oferta e da procura, que é difícil, né? Daqui a um pouco a gente tem um decreto, né? Tudo é possível. Então, essa lei ela é poderosa, ela é muito antiga e ela não permite exceções. A oferta de gado ela é baixa, sim. Por quê? Tivemos uma seca muito grande. Esta seca atrasou a oferta de gado gordo. Então estamos em entre-safra, oferta pequena. Mas em outros anos o que acontecia? O varejo, ele vai lá no Brasil Central e traz carne. Aí, em vacaria, vai no supermercado e vai ver se não vai encontrar, ou tu acha que vai encontrar carne só gaúcha aí. Sempre tinha muita carne de fora do Rio Grande do Sul. Essa carne está cara hoje. Então o varejo não está conseguindo trazer carne de Rondônia, de Goiás, por um preço compensador. Mesmo com vantagens tributárias que essa carne recebe quando entra no Rio Grande do Sul, hoje ela está muito cara. Por quê? Porque o Brasil Central está exportando muito. Então, nem a costela, que sempre é um corte que não é consumido pelos outros estados que entrava com preço competitivo, ela não está chegando no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também importa parte de alguns cortes do Uruguai. E o Uruguai está sem carne. O Uruguai é o contrário, está começando a comprar carne brasileira para abastecer os seus consumidores. Então, exatamente foi o que aconteceu. Nós temos uma demanda brutal de carne no mundo, faltando carne para abastecer e manter um equilíbrio de oferta e demanda no Rio Grande do Sul, e os preços aumentaram para o consumidor e também aumentaram para o produtor. Por falar do Uruguai, professor, como é que está o cenário lá do Uruguai? O Uruguai tinha uma experiência interessante de rastreabilidade lá, né? Como é que está a questão do Uruguai, nossos vizinhos aqui? Eu lembro que foi no ano passado que teve uma reportagem aí na TV que
muita carne do Uruguai aqui, né? O Uruguai, de novo, eu acho que é muito importante. Às vezes a gente se perde um pouco na contextualização de determinados assuntos. O Uruguai é um país que tem 3 milhões de habitantes. Ou seja, é Porto Alegre, grande Porto Alegre, todo o povo do Uruguai está aí. Certo? O Uruguai tem um rebanho semelhante ao do estado do Rio Grande do Sul. 12, 13 milhões de cabeças. Com 20% da população em relação ao Rio Grande do Sul. Então, 70% da carne produzida no Uruguai, ela não tem consumo interno. Então, é o produto número 1 do Uruguai, é a exportação de carnes. Então, o Uruguai faz todo um trabalho mundial com extremo profissionalismo e respondeu às grandes demandas dos diferentes mercados a contento para que ele entre nesses mercados com credibilidade e que não seja uma entrada momentânea e tenha que sair, porque isso quebraria a pecuária do Uruguai. Então, como é o principal produto? O segundo produto do Uruguai é o reflorestamento, e deve, nos próximos 10 anos, passa a carne bovina como produto interno bruto. Mas hoje é o mais importante. Então, é estratégico, é uma estratégia de guerra, de chegar nos diferentes mercados. E a credibilidade, ela se concretizou por meio também da rastreabilidade, existe até hoje. Nós tivemos, no início da semana, uma live com a empresa Alflex, nós participando, que falava da rastreabilidade do gado bovino no Uruguai. Então, lá o boi está valendo mais do que aqui. Agora, vamos de novo. Mas como que o Uruguai vende uma carne por mais? É como pegar uma casa de carnes sofisticadas em vacaria e comprar com um grande supermercado. Vocês vão dizer assim, bom, mas essa casa de carnes, como consegue obter um preço altíssimo? Mas ela vende uma Kombi de carne, que é o Uruguai. E um supermercado vende uma carreta de carnes, que é o Brasil. Então nós podemos pegar alguns exemplos do Uruguai, aproveitar, mas adaptar a nossa realidade. Poderíamos até dizer, mas e não serve isso para o Rio Grande do Sul? Talvez sirva para o Rio Grande do Sul também, mas não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul não é um país, é um estado que segue as diretrizes e políticas nacionais. Tenho comentado muito que talvez a grande saída para o Rio Grande do Sul, para melhorar a sua competitividade, é exportar carne, mas para o Rio de Janeiro, para São Paulo e Brasília. Aí é que estão os grandes nichos de carne de qualidade e que hoje são abastecidos, Aldoir, Sim. por incrível que pareça, pelo Uruguai, pela Argentina, pela Austrália e pelos Estados Unidos. As grandes casas de carne, os grandes restaurantes de elite de Rio, São Paulo e Brasília têm quase nada de carne gaúcha. Então, a gauchada tem que se organizar para isso, para tirar o lugar da carne uruguaia, argentina, americana e australiana, colocando a nossa picanha, a nossa costela, os nossos cortes com uma denominação de origem, com as marcas tão bem conceituadas que temos internamente, mas agora num outro estado. Exportar para fora do Brasil, as regras são mais complexas e mais difíceis. Se temos um gado diferenciado, temos um produto com todas essas características, vamos vender internamente para quem está disposto a pagar e que está pagando hoje por uma carne que vem de fora do Brasil. Muito interessante. Estamos conversando com o professor Dr. Júlio Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Unesp, aqui conosco. Você que está chegando, que chegou agora também, seja bem-vindo. Nós já vamos falar sobre os leilões. Eu vejo que o pessoal está aí colocando, acenando ali com o coraçãozinho. Isso é importante. O Instagram está pedindo aí para a gente manter as lives no Instagram. Aí do ladinho aí tem um coraçãozinho, dá um coraçãozinho aí para que se mantenha as lives. Nós estamos também diante de um novo cenário, né? As lives são os grandes momentos da comunicação com vários assuntos. A gente tem procurado trazer aqui os mais variados assuntos, e é uma forma de encontrar os produtores agora. Aliás, professor Júlio, não vai ter Expo Inter aberta ao público, né? Vai ter uma Expo Inter mais que, digamos assim, mais restrita, e na Expo Inter se fazia muitos negócios aí da pecuária, né? Muitos eventos da pecuária, enfim, também. Este ano é uma coisa diferente, a Expo Inter. O que o senhor pensou aí sobre isso? Os negócios da Expo Inter vão ter que ser feitos também, que eram feitos na Expo Inter, vão ter que ser feitos aí em outras plataformas este ano.
Sim, mas antes de responder especificamente essa questão das plataformas, eu acho que tudo é muito prematuro dizer como é que vai ser a Expo Inter em termos de ausência de público. Ela lá no início, no finalzinho de junho, ela estava com datas definidas, ia sair, com prudência os organizadores tomaram uma decisão acertada e cancelaram, mas está em aberto a questão das raças ainda. Pois é. A ausência de um concurso de raças na Expo Inter, eu, pessoalmente, não vejo como um grande prejuízo. Eu acho que nós podíamos, não tenho certeza, fortalecer lá na segunda quinzena de outubro e novembro algumas exposições no interior do estado do Rio Grande do Sul. E nesse aspecto também, eu acho que nós tínhamos que avançar, evoluir. E como seria a evolução? Existem muitas cidades, uma ao lado da outra, que cada uma resolve fazer a sua exposição feira. Não tem lógica isto. Elas disputam os mesmos patrocinadores. O Aldoir tem que ir em 3 exposições agropecuárias com 20 quilômetros de distância uma da outra. Então, quem sabe a gente dá a grande virada agora e eu tenho grandes exposições regionais onde todo o entorno de municípios que fazia suas feiras vai se dirigir para uma única cidade. E o ano que vem, quem sabe, a gente faz de novo. E vamos rodando isso aí. Então, não tem lógica fazer uma exposição em Lagoa Vermelha e outra em Vacaria, já que eu estou falando dessa região. Não tem lógica. Tem que fazer uma em Vacaria num ano e Lagoa Vermelha faz no outro ano. E no outro faz em Passo Fundo. E com isso nós teremos grandes eventos. Então, talvez as raças tivessem que dar uma grande guinada agora com uma criatividade. Espero que o presidente Leonardo Lamar, que é o nosso grande parceiro do Nespro, esteja nos assistindo e, quem sabe, ele diga assim, olha, a raça Braford, e eu posso falar do Braford, a raça Braford vai fazer a sua exposição, o julgamento em pista, que seria em esteio, nós vamos fazer nos campos de cima da serra. O cavalo árabe nós vamos fazer na fronteira. Não sei qual a fronteira, se vai ser na porteira do Rio Grande ou na saída para o Aceguá. Mas, então, é momento de inovar, de mudar a criatividade. Nós precisamos disso. E os leilões virtuais se constituem num campo muito fértil para exercitarmos tudo isso. Nós temos observado que o Rio Grande do Sul hoje tem 20, 25 leiloeiras, empresas que realizam leilões. Sabe quanto tinha há 20 anos? 3. Sim. 3 leiloeiras. Hoje tem mais de 20. E quem são elas? Quem são eles? São jovens que meteram a cara, acreditaram nessas novas ferramentas, apostaram na tecnologia e estão aí com um modelo de sucesso. Então, acredito que a venda de reprodutores, neste momento, agora de temporada de primavera, vai ser prioritariamente, vi há poucos dias que, até vou fazer um marketing para eles, que o remate da Guatambu em Dom Pedrito, 100% virtual. Está correto isso, é exatamente isso. Se nós compramos qualquer coisa pela internet hoje, por que não podemos comprar um touro, um cavalo, uma égua, uma vaca, um terneiro? E estão vendendo e comprando. Agora, não é um assunto acabado. Há a necessidade de aperfeiçoamento. Ou seja, a live... Será que nós já sabemos fazer a live? Estamos aprendendo. E eu acho que nós temos que avançar. A live não necessariamente tinha que ser no celular. Poderia ser no computador. Então, se nós carregássemos no computador o Instagram, nós teríamos talvez uma outra qualidade de live, talvez com até a apresentação de algum tema na live. Uma janelinha ali está aparecendo a tabela dos leilões de terneiros. Vê bem. Então, tudo é criatividade. Eu sou um inquieto permanente. Estou sempre pensando em alguma coisa diferente como fazer. E tem que ir atrás disso.
É verdade, tem que pesquisar, buscar, e às vezes tu busca uma coisa e já tem uma coisa melhor, aprimorada do que aquilo, né? E vai trocando informações. Tanto que o pessoal que está chegando agora, aí nós estamos com uma boa audiência, o pessoal vai curtindo o coraçãozinho para a gente informar mais pessoas que estamos na live aqui com o professor Dr. Júlio Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, o senhor falou dessa questão das feiras itinerantes, acho que é interessante, por exemplo, aqui na região, em outubro, que tem a tradicional Expovac aqui em Vacaria. Eu não lembro qual é o mês agora que também tem André da Rocha. André da Rocha faz uma grande feira em André da Rocha. Seria interessante, um ano fazer um, outro ano outro, e aí reuniria todo esse pessoal da região, o Mas pessoal é de São claro, Francisco de Paulo, São José dos Ausentes, que também se organiza bem lá com seus terneiros, muitos capões, sim. que tem uma associação de produtores, inclusive, Sim, o já distrito de Lagoa Vermelha ali, né? Muitos é, Capões, né? Hoje é um é município, município. Sim, hoje é um município, é. município, era distrito de Lagoa Vermelha. Eu conheço bem a região, já andei É. muito por aí, por essa região. Então, mas era uma oportunidade, porque um investidor, uma empresa que vai colocar seu estante em Vacaria, se tiver um fluxo de pessoas dos municípios no entorno, ele vai ter um retorno como investidor de um evento muito maior. O ano que vem, os sindicatos rurais fazem num outro município, estabelecem um roteiro. Esta é a lógica. Acontece que nós, gaúchos, temos uma dificuldade muito grande de chegar em consensos. Mas eu acho que, aproveitando toda essa dificuldade que, ora, a sociedade mundial passa, é o momento de mudarmos. Este é o momento. Este é o Uhum. momento mais adequado para a mudança. As mudanças, elas vêm de grandes crises, de grandes desastres. Quando está tudo muito bem, ninguém muda. Com boi a R$ 9, duvido que algum produtor vai fazer grandes mudanças. Não vai. Mas se o boi baixar de preço, ele vai ter que correr atrás da máquina. A Nespro divulgou esse boletim interessante, a gente pudesse colocar uma tela aqui agora com os dados, mas enfim, são 17 remates de 16 a 31 de maio, 7.188 animais, Não, são 54 remates. Vai lá para o 54. último. Vai lá para a última página do teu relatório aí. São 54 leilões, 30 mil terneiros, 24 praças de comercialização, 24 locais no Rio Grande do Sul e 20 empresas leiloeiras. 1.000 compradores de terneiros, 1.000 operações. 1.000 produtores compraram terneiros. Então é um dado bem robusto, é um dado que espelha o mercado de terneiros no Rio Grande do Sul e que aponta algumas conclusões importantes. Uma delas, por exemplo, 1/3. Vamos dividir um bolo em 3 fatias. Uma fatia do bolo é sem raça definida. Não sei o que é feito esse bolo. Já pensou nisso? Ou seja, 30% dos terneiros vendidos no Rio Grande do Sul não tem qualquer caracterização racial. Na linguagem zootécnica a gente chama jacaré com cobra d'água. E as outras 2 fatias são constituídas pelo Hereford, pelo Braford, pelo Brangus e pelo Angus. Aí nós temos as outras 2 fatias. Então tem uma grande oportunidade aí para os campos de cima da serra, aí para André da Rocha, o meu ex-professor Aino Jaques. Aí nós temos um grande mercado para melhorar esse 1/3 de terneiros que não tem raça. Aí nós temos Braford, nós temos o vermelho, que é o gado Devon, com grande expressão na região de Vacaria, e essas são as oportunidades. Então, um trabalho dessa natureza, nós não podemos ficar pensando assim, qual foi o valor do terneiro? Foi muito, foi pouco? Isso também é importante. Mas isso aqui é uma viagem que nós estamos fazendo. Nós temos que olhar outros pontos da pesquisa que indicam oportunidades para quem vende touro, indicam oportunidades para quem deixou os terneiros inteiros e não castrou, acreditou em outras oportunidades de negócio e conseguiu 5 a 10 centavos a mais por quilo, quando ela é inteiro o terneiro. Então são informações que, se bem utilizadas pelos produtores de terneiros, de touros, pelas leiloeiras, podem ocorrer melhorias
na organização dos leilões, dos remates. Os produtores podem melhorar os terneiros na hora da venda, para vendê-los, e os invernadores, aqueles que compram terneiros para levar para a zona de integração com a soja, comprarem terneiros também de melhor qualidade. Quais são os itens, professor, que são valorizados aí pelos compradores? Olha, ainda o detalhamento de um produto na pecuária, ele é muito lento. Quando se vende um touro, e nós já estudamos muito esse mercado de touros, o produtor que vai comprar, ele quer um touro lindo, gordo e pesado. É isso que ele quer. Nós gostaríamos, claro que existem exceções, mas nós gostaríamos que ele valorizasse os índices genéticos, os dados daquela cabanha que está vendendo aquele touro, a reputação daquela cabanha, o tipo de campo que aquele touro vai trabalhar. E com isso, na hora de escolher, ele pode até pagar mais, mas ele tem que pagar mais por aquilo que lhe trará vantagens na produção. Isso é pouco utilizado. Agora, quando nós vamos para terneiros, quais são os itens de valor? O peso do terneiro e quanto vale por quilo. E é isso, mais nada. Então, se perguntar, mas uma raça tem um valor muito maior que o outro? Muito pouco. Ou seja, ainda nós estamos vendendo algo com pouco detalhamento. Mas eu acredito que, se houver um detalhamento, por exemplo, especificar que um terneiro nasceu no mês de setembro, que um terneiro conhece ração, que já aprendeu a comer no coxo, que um terneiro é resistente a uma determinada doença, que um terneiro foi vacinado, na hora de alguém comprar, se tem 3 ou 4 compradores, um deles vai valorizar mais uma dessas informações e poderá estar disposto a pagar mais por ela. E com isto, quem vende obtém uma melhor remuneração. Vocês dirão, mas então azar de quem compra. Não! Quem compra está valorizando aquilo que vai lhe proporcionar vantagens dentro da sua propriedade. Por isso ele pagou mais por um terneiro que tem uma determinada pelagem, por isso ele pagou mais por um terneiro que já sabia comer ração. Quando chegou na sua propriedade, se ele vai suplementar, não há estresse com esse terneiro. Então, isto ainda é um ponto que nós precisamos avançar. Estamos muito tímidos ainda. E aqui tem um papel fundamental as empresas de leilões. Elas têm que cobrarem dos seus clientes vendedores. Elas têm que dizer assim para o vendedor de terneiros, olha, vou vender os teus terneiros no meu remate, mas tu me leva uma fichinha com as informações. Quantos animais, qual o peso, qual é o terneiro mais pesado, qual é o mais leve, se tu castrou ao nascimento, se esses teus terneiros conhecem alguma planta tóxica, eu quero tudo sobre os teus terneiros, que eu vou trabalhar isso como leiloeiro. Ou seja, a informação ela tem valor, mas nós não temos percebido isso com muita ênfase ainda. Porque o pessoal está muito apurado, assim, inicia o leilão, quer vender tudo e... Gente, o que mais se tem no campo é tempo. O que mais se tem no campo é tempo. Não existe esse negócio de fazer correndo, de vacinar o gado correndo, para quê? Sabe para que se faz isso? Para sobrar mais tempo para não fazer nada. Essa é a teoria. Eu tinha um amigo que levantava às 2 da manhã. Eu perguntava, por que tu levanta tão cedo? Porque assim sobra mais tempo para não fazer nada. Então, calma lá, vamos vender com calma, vamos trabalhar o produto, falar cada detalhe e vamos obter mais 10, 20, 30 centavos, 50 centavos por quilo. Todos ganham. Mas quem compra precisa de uma informação que vai lhe gerar melhores resultados. Na hora que ele vai vender aquele novilho gordo, ele vai dizer assim, puxa, essa terneirada que eu comprei lá do professor Aino, que terneirada. Mas eu só fiquei sabendo que era dele porque o leiloeiro disse. Eu só fiquei sabendo que o pai era um touro grande campeão porque o leiloeiro disse. Eu só fiquei sabendo que eu podia iniciar uma suplementação imediatamente quando os terneiros desceram do caminhão
porque me avisaram, então os terneiros já eram acostumados. Certo. Bom, até a Marta Guazelli que me fez essa pergunta, professor. Mesmo que passe, né, a pandemia, se Deus quiser, vai passar, e tomara que passe logo, essa metodologia, ou esse formato de leilões virtuais, tendem a prosseguir, a seguir daqui para frente, mesmo sem pandemias, digamos assim? Vou te devolver a pergunta, porque tu já deve estar quase terminando o tempo. Ah, não, nós começamos às 8, né? Agora eu estou perdido, porque eu sempre a live do Nesp às 7h30 tem que corta tudo. Bom, temos mais uns 10 minutos ainda. Tá, vou te devolver a pergunta. Tu acha que as lives vão terminar? Quando terminar a pandemia? Não. Gente, claro, nós vamos usar talvez, não vamos chamar de critério, mas a gente vai filtrar um pouco, vai escolher, vai diferenciar, vão surgir lives diferentes. Nós vamos chamar pessoas diferentes para as lives. Eu quero, no Nespro, uma pessoa de comunicação. Eu não quero que fale de boi e vaca. Boi e vaca eu falo. Eu quero uma de comunicação. Então, a gente vai começar a avançar nisso. E os leilões virtuais, sim, a Marta, minha amiga Marta Guazelli, companheira de Comissão de Pecuária da Farsul, na outra gestão, isso vai continuar. Mas vai ter que aperfeiçoar. Vai precisar aperfeiçoar. Nesses aspectos que eu estou dizendo. Nós temos que melhorar o canal de transmissão. Nós temos que melhorar som. Nós temos que melhorar a imagem. Então, para quem começou agora, está fantástico. Mas com o que se conseguiu até agora, não conseguimos progredir. Então, isso é um aprendizado por parte de todas as empresas. Algumas com mais tempo do que outras. Aquelas que comercializavam o cavalo crioulo, já tem todo um know-how. As que vendiam touros têm um know-how. Mas antes eu tinha um sistema de transmissão. Agora eu tenho um sistema de comercialização. Antes, quando uma empresa dessas ia num leilão, ela ia como um apoio para vender reprodutores. Agora, ela é a comercializadora. Então, isso vai avançar muito. Isso veio para ficar. E uma coisa interessante. Nós estamos continuando, nós não terminamos a nossa pesquisa. Agora, nós aplicamos um questionário para quem comprou terneiros nos leilões. Inclusive, eu faço o convite a todos dessa região. Aí tem um grande escritório em Cruz Alta que comercializa muito gado pelos meios virtuais e que tem muita gente dessa região que comprou terneiro lá. Eu vi o nome, porque tudo isso está gravado. Então eu apelo para os teus seguidores que entrem na página do Nespro e respondam o questionário dos compradores de terneiros. Uma análise bem prévia que eu fiz antes de começar a nossa live diz o seguinte: 64% dos compradores está comprando pela primeira vez no remate virtual. Imagina se esse sujeito não ficou satisfeito. O que tu acha que vai acontecer? Não vai comprar mais. Então, vejam o risco. Nós temos um público novo na atividade, que eu preciso, como empresa leiloeira, tratá-los com um carinho especial, tendo um bom sistema de transmissão, uma boa divulgação. Qual é o link que eu vou entrar na live? Ah, tá aqui, essa aqui. Qual é o link que eu vou... Como eu dou lance no lote de terneiros que eu estou vendo no meu computador e que eu gostei? Aí eu ligo, não atende, caiu a ligação, faltou luz. Porque o que aconteceu? Muitos escritórios, muitas empresas adaptaram o que iria acontecer presencialmente, que por força de uma contingência de natureza legal, foram obrigados a improvisar. Agora não, agora a gente vai ter que fazer isso como manda o figurino. Agora a gente tem... Tenho certeza que a tua primeira live tu passou um pouquinho de trabalho. Sim. Eu, na primeira live, eu não sabia nem onde é que apertava. Se era no Enter do... Agora a gente já está começando. Nós ainda cometemos alguns erros, mas nós já passamos por um aprendizado. E estes leilões virtuais, nós chamamos de um laboratório de aprendizado. Certo. Um abraço aqui para o Jackson Borges. O Jackson disse: esse é o grande professor Júlio, ideias firmes, com conhecimento de causa, estamos atentos. Obrigado, Jackson. Muito obrigado. E nós também estamos atentos, porque está todo mundo aprendendo.
Professor Olha, Guilherme tá aí, Malafaia. tá aí, grande Guilherme Malafaia, bagiense Pro, da Gema, lá em Campo Grande. Tivemos a oportunidade, para quem não sabe, trabalhamos juntos 4 anos com o Guilherme Malafaia. E é isso que ele está dizendo. Tudo tem que profissionalizar. Não tem mais espaço para bacudo. Essa é a palavra. Não tem mais espaço para fazer mal feito. Tem que fazer bem feito tudo. Tem que profissionalizar tudo. E aí vai surgir, Aldoir, oportunidades. Que oportunidades? Oportunidades de filmar os terneiros das propriedades. Ou o produtor com o seu telefone celular faz um bom filme. Claro, ele faz captura as imagens e manda para as nuvens. Não. Agora eu quero que o Aldoir vá lá nos campos de cima da serra, numa propriedade, não contra o sol, não com os animais correndo, com os animais calmos, pegando cada detalhe. E é esse vídeo que o comprador vai olhar. Então vão surgir profissionais para isso. Então veja as oportunidades que nós temos pela frente. Como é que nós... Eu sempre falava muito em marketing. Os vendedores de touros pensam que pendurar um banner num posto de gasolina na beira de uma estrada, que é um grande marketing. Não, até para quem não faz nada, até pode ser, né? Mas não é mais. Os conceitos são outros. Hoje, nós precisamos estar mais profissionalizados. E aí tem tantos jovens, tantos técnicos, tantos profissionais que vão entrar nesse mercado. Esse é o agronegócio. Bem mesmo agro. A Gabriela Bueno Luz. Oi, Gabriela. Excelentes considerações do professor Júlio. Deixa eu mandar um abraço também para o Euclides, professor. Ele é da Cabanha Moreira. Aquelas imagens que estão no nosso post de divulgação lá, muito bonitas. São da Cabanha Moreira. Tirando a minha foto, o resto está maravilhoso. É da Cabanha Moreira, do jovem Euclides aí, que recém se formou lá na Universidade de Caxias do Sul e que está fazendo um trabalho bem legal lá na Cabanha Moreira, que também é importante a gente fazer esse registro, que nos cedeu gentilmente as imagens do seu rebanho aí para que a gente pudesse fazer a chamada desta live. O professor Guilherme Malafaia, que está aí, ele já esteve conosco numa live aqui, inclusive, sim, há poucos dias. Eu soube. Tu me falou sobre... Por isso, quando tu dissesse assim, vê o que é importante currículo. Quando dissesse assim, o professor Malafaia participou de uma live, eu disse, tá, já aceitei, não quero nem saber onde é que é. Não deve ser furado esse negócio. Claro. Não, lógico, eu faria com o maior prazer. Mas isso é uma referência importante, né? Uma pessoa do nível do Guilherme, onde ele participou, então a gente diz assim, aí a gente tem a confiança, a segurança, e que quem está organizando tem reputação. Eu sou muito chato para tudo isso. Sou muito exigente também. Então, essa reputação sua, Aldoir, ele é muito importante. Isso é muito significativo. Tá? Então, as recomendações da Marta e do Guilherme me deixaram muito feliz e à vontade de participar. Muito obrigado. Eu saí de uma reunião importante, estamos decidindo o tal de classe BOV. Seguiram discutindo numa reunião virtual. Eu disse, não, às 8 da noite eu tenho que estar lá no Frio de Vacaria. Eu fico muito agradecido. Professor, eu tinha lido ali, eu não sei se eu li direito, que é o Nespo também que está organizando uma cartilha com estratégias aí para os pecuaristas, porque daqui a pouco também o pecuarista vai estar assim, nossa, tem que fazer uma imagem melhor feita, tem que estar acontecendo isso, eu quero vender meus animais ainda no leilão virtual agora, quero... Mas como alguém vai nos dar uma dica, alguma sugestão? Está sendo montado algo? Não, o Nespro já deu, no finalzinho de março, nós já enxergamos isso. Aliás, lá no início, depois, quando estourou o Covid-19, nós fizemos uma série de recomendações de como o homem do campo se protegeria da pandemia. Várias dicas estão lá no nosso site. Fomos pioneiros nisso, várias instituições replicaram aquilo que nós tínhamos sugerido. Imediatamente após isso, nós vimos a oportunidade dos leilões virtuais e fizemos 12 ou 13, tem uma cartilha na página do Nespro, como melhor vender seus terneiros. E agora a nossa equipe
já está produzindo uma cartilha virtual com dicas. Em poucos dias isso vai estar disponível para os produtores. Ele pega o manualzinho ali e vai dizer: o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que filmar, como é que eu melhor filmo? Se eu tenho que formar o lote, como é que eu vou formar o lote? Que informações eu tenho que fornecer para o leiloeiro? Está tudo escrito lá. Agora a gente vai transformar isso em algo mais didático, mais prático, mais ilustrado para qualquer produtor, por menor produtor, por mais humilde que ele seja, essa informação tem que chegar a ele. E nós estamos preparados e tu, Aldoir, pode nos ajudar muito a ajudar a divulgar, na divulgação desses materiais. Sem dúvida. Aquela pesquisa que o senhor disse que está sendo feita ainda com os compradores que compraram dos Nós estamos animais? atrás dos 1000 compradores. São 1000 compradores. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimentos do perfil desses compradores. Depois nós vamos fazer uma pesquisa com os vendedores. E tudo isso nós vamos entregar, sabe para quem? Para as leiloeiras. Então as leiloeiras têm que nos ajudar. Eles vão conhecer os clientes que vendem e os clientes que compram. E com tudo isso nós vamos levar mais informações para quem compra, levar mais informações para quem vende também. Esta é a ideia. Por isso que é importante entrar no nosso site, ou no nosso Instagram, ou mandar e-mail. Nós temos um Instagram bastante ativo, as nossas redes sociais funcionam, para que respondam esse questionário, que é muito rápido, é muito fácil. São todas... É um questionário sob sigilo, com confidencialidade, então não há risco nenhum. Isso é um trabalho da universidade. E é uma universidade federal, que tem toda a credibilidade e reputação para que nós, como seus representantes, possamos realizar esse tipo de trabalho. Tem uma pergunta que chegou aqui, professor, que é de alguém que está iniciando nessa atividade em Santa Catarina. E ele tem como um dos focos a questão de preparar gado, preparar os bois para exportar, para mandar o gado em pé para fora. Sim. E ele pergunta aqui: o professor poderia dizer algo sobre isso? E o Cláudio Roviaro, grande Júlio, sempre com uma visão de futuro e concretizando ideias. Sim, trabalhamos juntos também. O Cláudio Roviaro, professor na Universidade de Dourados, lá. A Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Então, um grande pesquisador gaúcho, uma pessoa de vanguarda hoje. É uma liderança hoje no agronegócio brasileiro. Representou o Brasil, os Estados Unidos, sul-mato-grossense, isso, Malafaia. Porque o Malafaia já me corrigiu ali, porque o pessoal que é do Mato Grosso do Sul não pode ouvir falar no MT, ele sempre tem um perigo. É que nem Bagé e Dom Pedrito, assim, a gente sempre tem um território mais ou menos delimitado. Claro, o mercado de gado em pé é muito interessante, é uma grande oportunidade de negócio. Ele amplia as oportunidades do produtor de terneiro e é balizador do preço do terneiro, não tem dúvida nenhuma. O que nós precisamos melhorar um pouco são os quarentenários, transformar isso numa estratégia de negócio mais estável para que o produtor não resolva deixar seus terneiros inteiros e depois o navio não vem. Já estudamos um pouco isso. Então o produtor tem que preparar parte da sua terneirada para esse mercado, mas se ele não se concretizar, o produtor não pode ficar sem opções. Então é muito importante ter profissionais organizando isso e é uma grande oportunidade. Inclusive o Uruguai hoje está sem gado para exportar. O gado no Rio Grande do Sul e possivelmente Santa Catarina e depois no norte brasileiro, representado pelo estado do Pará, certamente terão uma melhora substancial de preços para o gado em pé. É uma alternativa importante. Claro que alguém diria, mas e não é mais interessante exportar, abater os animais? Bom, paguem mais pelos animais que eles vão ficar para o abate, senão nós vamos vender para quem paga mais, que é o navio. Tem alguma raça específica, professor, que é mais demandada lá por quem compra? Os do Rio Grande do Sul, basicamente, estão indo para a Turquia. Sim. Então, eles preferem os animais das raças britânicas ou cruzas britânicas, que é o Braford e o Brangus. Mas o requisito fundamental é inteiros, porque tem uma melhor conversão alimentar,
E, em segundo lugar, um peso mínimo e um peso máximo. Então, eles buscam animais em torno de 220 quilos, até no máximo 260. Ou seja, não é todo tipo de terneiro. Preparar um terneiro para o navio precisa também ter uma boa qualidade genética, uma época de nascimento adequada e um bom manejo nutricional e sanitário durante a lactação. Ok, professor Dr. Júlio Barcelos, conosco, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, batendo um papo. Essa live já vai estar daqui a pouco disponível também lá no canal do YouTube, você pode acessar, e Aldoir Santos aciona as notificações lá, e pode rever, você que ainda chegou mais tarde na live, ou que ficou com alguma dúvida, né, alguma questão que você não conseguiu compreender aí, ou quer rever, vai poder daqui a pouco rever novamente o que disse o professor Júlio, especialmente sobre essa questão também dos leilões virtuais, que é uma questão que vai ter que avançar, né? As questões novas aí do momento vão avançando, e os leilões virtuais. E essa ideia das feiras, professor, eu vou levar adiante aqui para a região também, que o pessoal se organize, né, de forma regional, que faça cada ano uma feira aí que seja a feira forte do interior também da região, que virem feiras regionais, e aí depois vai todo mundo para a Expo Inter, mas primeiro faça as regionais. Deixa eu ver aqui o recado do Gabriel para a gente fechar. Professor, parabéns pelas colocações. Tenho a impressão que o navio pressionou os compradores locais a valorizar os terneiros locais. Gabriel Costa. Sim, é verdade, é verdade. A maior parte dos terneiros comercializados são comercializados num raio relativamente pequeno. Não pelo custo de frete. Hoje tem se observado que os negócios são negócios que não ultrapassam 100 quilômetros. Os compradores estão num raio muito próximo. E no virtual isso também se percebeu. Ou seja, e a presença do navio, chegou o navio, pressionou todo mundo a valorizar. É verdade, sim. Professor, muito obrigado. Um forte abraço, mas agradecido mesmo de coração pela sua disponibilidade de bater um papo aqui conosco nessa noite de sexta-feira. Muito obrigado a todos. Então, uma boa noite, um excelente final de semana e uma excelente geada amanhã para todos comer um pinhão e tomar um vinho. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Tá bem? Obrigado. Tchau. Tchau, muito obrigado. Professor Júlio Barcelos, aqui é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Nespro, né, do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva. Acesse lá, Nespro, que há um grande conteúdo lá também. Moraes Fischer aí, muito obrigado. Professor Guilherme Malafaia, um grande abraço, professor, muito obrigado. Certamente está calor, né? Aí é calor, né, no Mato Grosso do Sul. Aqui estamos com 3 graus agora de temperatura na Avenida Moreira Paz. Bom, vamos ficando, gente, por aqui. Muito obrigado. Obrigado quem colaborou conosco. E você pode rever lá no canal no YouTube. Acessa lá o canal, né? Quem não se inscreveu ainda, ativa as notificações. A gente vai se encontrar aqui na próxima semana. Tá 10 graus lá, tá friozinho também no Mato Grosso, em 10 graus no Mato Grosso do Sul. E aqui estamos com 3 agora neste momento. Acesse lá o canal e na terça a gente vai falar de saúde aqui, do Covid-19, mas é alguma questão relacionada à prevenção, tá bom? Um abraço, bom fim de semana.